Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, quinta-feira, pós-carnaval, dia 15 de fevereiro. Acabou a moleza, voltou a rotina. Amanhã todos os jogos Liga Europa, UEFA Europa League. O primeiro jogo das análises é o time da Romênia, de Bucareste, o FCSB contra a Lazio. É, Esse time da Romênia, ele se classificou em segundo lugar no grupo, num grupo com Pilsen, Lugano e Beersheva. Ele passou em segundo lugar. A Lazio passou em primeiro lugar num grupo com o Nice, o Zoutwaggeren e o Vitesse da Holanda. No campeonato romeno, o FCSB tem, nos últimos 10 jogos, são 6 vitórias, um empate, perdeu 3 vezes, marcou 21 gols em 10 jogos, são mais de 2 gols de média marcado, com um gol de média sofrido em todos os jogos. Em 60% dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 100% dos jogos ele marcou gol nos 10 dos últimos 10 no campeonato romeno. E em 7 dos últimos 10 jogos dele acabaram com mais de 2 gols e meio. Contra a Lazio, do atacante, o artilheiro do campeonato italiano, o Ciro Immobile. Tem Felipe Anderson no time, esse time da Lazio é muito bom. Veio de uma derrota, tomou um 4-1 do Napoli, jogando no São Paulo na última rodada do italiano. Saiu ganhando de 1-0, cedeu. Não é fácil jogar contra o Napoli, esse Napoli do Marcelo Sarri. A gente vai falar do Napoli no próximo jogo. Jogando no Campeonato Italiano, os últimos 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 21 gols também, os dois têm mais de 2 gols de média marcados, mas também sofreu mais de um gol de média a Lazio. Em 5 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, ficou em clean sheet, né, sem sofrer gol em 5 jogos, marcou gol em 8 dos últimos 10, e em 7 dos últimos 10 acima de 2 gols e meio, assim como o FCSB. Tá pagando, acho que se eu não me engano, 1,80, 1,70 e pouco a vitória da Lazio, seca, fora de casa. Pra gente montar uma triplazinha, eu vou botar um fora empate, esse jogo pro time da Lazio. Ou então um jogo acima de 1,5 gols. Eu vou cravar na segurança. Eu vou cravar um 2-1 pra Lazio amanhã, nesse jogo da UEFA Euroleague contra o FCSB de Bucareste. O segundo jogo das análises, também na Itália, o Napoli contra o Red Bull Leipzig. O Napoli voando, né, vendo a vitória de 4-1 contra a Lazio na Série A italiana, apesar de o Napoli tá há muito tempo, todo mundo tá há muito tempo, pelo menos desde 2011, 2012, tentando tirar essa hegemonia da Juve. Talvez o Red Bull Leipzig entre com mais vontade para esse jogo, tenha mais valor o jogo da UEFA para o Leipzig do que propriamente para o Napoli. O Napoli tá na disputa do Calcio, da Série A italiana. Não que vai entrar frouxo, não que vai entrar mole. Vamos ver. O Napoli é o líder da divisão, tá na frente da Juventus, 1 ponto. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos do campeonato, uma derrota só, foi a derrota para a Juve, jogando em casa, jogando no São Paulo. Mesmo assim, tá 1 ponto na frente da Juve. O Red Bull Leipzig, cara, é o vice. Ele deu uma oscilada no meio da temporada no alemão, mas assim, ele faz o que dá pra fazer na Alemanha. Ele é vice-líder, ele tá 18 pontos atrás do Bayern de Munique, mas tá na frente de Borussia Dortmund, de Leverkusen, de Schalke 04. O que dá pra fazer na Alemanha, o Leipzig tem feito. O Napoli marcou 21 gols, mais de 2 gols de média, sofreu 7 gols. Esse dado aqui pra mim que é meio mentiroso. O Napoli tem um baita ataque, né? O Marcelo Sarri é um gênio, um maestro. O Milik, o centroavante do Napoli, machucou o joelho, se não me engano, foi ligamento do joelho, passou um tempão afastado, ele pegou o Mertens e inventou uma nova função para o Mertens de centroavante, do meio campo para frente, ali com Alan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Insigne e Mertens. Esse time do Napoli é um espetáculo. O que me incomoda nesse time do Napoli é a zaga, cara. O Pepe Reina, o espanhol, para mim, não é um sensacional goleiro. O Isai, acho que é israelense, o lateral direito. Tem o Koulibaly, o negão, baita zagueiro, mas tem o Albiol. O Albiol e o Pepe Reina são os dois espanhóis, eu não confio muito. E tem na esquerda, tinha o Gulan, albanês, se eu não me engano, o lateral esquerdo, que tá machucado, tá jogando o Mário Rui. Se você pensar nesse time do Napoli inteirinho, só tem o Insigne de italiano. Em 5 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, só que o ataque do Napoli é 100%. 10 dos últimos 10 jogos marcando gols e marcando muitos gols. 5 dos últimos 10 jogos do Napoli acima de 2 gols e meio. Contra o Leipzig, que é o vice-líder da Alemanha, são 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Ele deu essa oscilada, ele começou bem o campeonato, mas deu uma oscilada da metade, no finalzinho do ano. Marcou 16 gols, mais de 1 gol e meio de média, com 12 gols sofridos, mais de 1 gol sofrido de média.
Em 70% dos jogos ele sofreu gols nos últimos 10, mas o ataque também é positivaço, né? São 100% de aproveitamento, 10 dos últimos 10 jogos ele marcou gols. Os dois, apenas 50% dos jogos acontecem em mais de 2 gols e meio. O Napoli jogando no São Paulo, tá pagando em casa seco, tá pagando 1,90 para montar uma duplazinha, vale a pena cercar o Napoli caso empate. Eu acho que saem bastante gols. Esse time do Leipzig aqui, ele faz gols. Tem aquele atacante alemão, Timo Werner. Acho que é o único jogador que eu conheço desse time do Leipzig. Mas é bom. O ataque é muito positivo. 100% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. O Napoli tem a defesa meio peneira, mas o ataque é muito positivo. Do meio campo para frente é muito bom. Eu acho que acontecem mais de 2 gols e meio no jogo. Mas o meu primeiro palpite é um caso empate a 1,30, 1,28, oscilando aí a cotação. Eu vou cravar um 3-1 pro Napoli amanhã, jogando no São Paulo. E o último jogo, galera, das análises, o pessoal, Thiago, bota Borussia Dortmund e Atalanta, bota Strasbourg e Arsenal, bota... Pô, não tem condição de botar todos. Eu escolhi esse último jogo aqui, o Real Sociedade contra outro Red Bull, em ritmo de carnaval, né? Tudo no Red Bull. O Red Bull Salzburg, da Áustria. O Real Sociedade no espanhol não é nenhum espetáculo. O Real Sociedade ele tem uma leva de jogadores, cara, que é dispensa do Real Madrid. Tem o William José, tem o Yaha Mendy, tem mais um jogador que era do Real Madrid, dispensa. O Lorente. Esse time do Real Sociedade mas não funcionou muito. São só 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Empatou uma vez, perdeu 7. Marcou mais de 1,5 gol de média, marcou 16 gols nos últimos 10 jogos, mas a zaga sofreu mais de 2. Rulli é o goleiro do Real Sociedade. Em 8 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, mas marcou em 7 dos últimos 10. 70% dos jogos acontecem em mais de 2 gols e meio. Contra o Red Bull Salzburg, esse eu não conheço nenhum jogador, eu acho, tenho quase certeza. São 6 vitórias jogando no campeonato austríaco, o Salzburg, com 3 empates, só perdeu uma vez, um ataque muito forte, são 28 gols marcados em 10 jogos, quase 3 gols de média, uma defesa consistente, meio gol, menos de 1 gol de média sofrido, em 50% dos últimos 10 jogos ele sofreu gols, em 60% dos jogos ele marcou, e só em 5 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio. Eu acho que a vitória é vantagem contra o Real Sociedade, apesar do Real Sociedade jogar em casa, eu acho que o Salzburg vem forte para esse jogo, tem um ataque muito positivo, tá pagando acho que 4 vezes o valor a vitória do Salzburg seca fora de casa. Eu vou cercar esse jogo com fora empate, ou então um jogo acima de 1,5 gol, mas eu vou de fora empate, eu vou cravar 1-1 esse jogo amanhã pela Liga Europa, às 15 para as 4 da tarde. Beleza, galera? Foram essas análises para amanhã. Se vocês curtiram, se quiserem mais análise, me chama no Zap. Um abraço, boa sorte para nós, mano.